Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde com o Dr. Eduardo Costa, hoje com um convidado muito especial, o Paulo Viana, meu amigo Paulo Viana, endocrinologista. Aliás, o Paulo é o único médico em Belém que eu conheço que tem duas especialidades diferentes. O Paulo é endocrinologista, é a minha referência, e o Paulo é dermatologista, com titulação, com prova e tudo. Mas, Paulo, vamos iniciar e eu queria começar conversando contigo sobre obesidade em mulher, já que isso é bem da tua área e ser obeso hoje é o pecado mortal do mundo. Exato. Então, Paulo, bem-vindo primeiro. Obrigado. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na RBA, conversando contigo, que eu gosto tanto, e sobre um assunto que é tão importante do ponto de vista de acometer um número enorme de pessoas. Então, hoje em dia, os distúrbios de peso, que incluem sobrepeso e obesidade, acometem quase a metade da população. Poxa. Então, praticamente, de cada 2 indivíduos, 1 tem sobrepeso ou obesidade. Isso é importante, já que sobrepeso e obesidade estão associados a outras doenças. É como se sobrepeso e obesidade fossem a ponta do iceberg e para baixo existisse hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, triglicerídeos, aumento do risco cardiovascular, infarto, derrame, patologias degenerativas de coluna, aumento do risco para o fígado com esteatose hepática, que per se está associado com aumento do risco de cirrose e câncer. Então, quando você detecta sobrepeso e obesidade no indivíduo, ele precisa ser super melhor investigado, esmiuçado, para que a gente saiba o que está abaixo do iceberg. Que isso é muito importante, porque, olha, tu sabes que eu tenho uma série de pesquisas de campo com a população que toma açaí, come peixe, nos interiores, em alguns municípios. E o que é muito interessante é o seguinte, a média da obesidade nos homens, em cada vez que eu vou para algum lugar, 70% nos homens, na nossa região. E mulheres, 80%. Quer dizer, mulheres acima de 40 anos, então, 80, quer dizer, de cada 10, 8 estão acima do peso. Exato. E isso preocupa. Sem dúvida. E, na verdade, quando a gente pensa em mulheres, per se, o gênero está associado com mais peso, porque nós homens temos uma quantidade maior de testosterona, que é um dos hormônios que estão associados à melhora metabólica e ganho de massa muscular. Mulheres também têm testo, mas numa concentração muito menor. Então, à medida em que a gente envelhece, vai havendo uma redução desse metabolismo e por isso é tão importante aproveitar o gancho em falar em atividade física, porque a atividade física é uma das coisas que nos permite envelhecer com menos perda de massa muscular e, consequentemente, a atividade física está associada à melhora da parte metabólica, com aumento de testosterona, aumento da produção de hormônio de crescimento, que são elementos que estão associados com a melhora de metabolismo. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora da minha área. Eu sempre doso testosterona e o PSA nos meus pacientes. Perfeito. Homens. Exato. Os meus pacientes homens. E geram, no último, eu acho que nos últimos 2 anos, isso eu aprendi contigo, eu te mando sempre esses pacientes, mas 1/3 dos homens acima de 50 anos está com a testosterona baixa. Já é comum isso aí? Na verdade, o hipogonadismo, que é como a gente chama isso, diminuição de testosterona no homem, é bastante frequente. Na mulher, a gente tem os ciclos menstruais como marcadores de função dos ovários. Então, quando a mulher para de menstruar, uma das possibilidades, por volta de 48 a 52 anos, que ela esteja evoluindo para a insuficiência dos ovários e a irregularidade seguida da alteração e parada da menstruação por 12 meses nos leva ao diagnóstico de menopausa e síndrome climatérico. No homem, a gente não tem isso muito marcado. Como o homem não menstrua, a deficiência de testo ela vai sendo confundida com estresse, com fadiga,
com o excesso de tarefas do dia a dia. Então, existem alguns sintomas que a gente leva em consideração. Então, alteração de libido, ou seja, aquele homem que perde o desejo sexual. Alteração de ereção, aquele homem que no ato sexual não consegue manter a ereção. E fadiga, ou seja, aquele indivíduo que começa a perceber que está mais cansado, indisposto, não consegue mais fazer o que fazia anteriormente. A presença de qualquer desses sintomas associado a uma dosagem de testosterona mais baixa nos autoriza a pensar nesse diagnóstico. Esse diagnóstico a partir de que idade? Não existe idade para isso. Na verdade, hipogonadismo pode acontecer desde crianças, onde você vai ter alteração do desenvolvimento sexual e do aparecimento das características sexuais secundárias, na fase de adulto jovem, ou em indivíduos mais velhos. Lógico que é muito mais frequente à medida que nós envelhecemos, porque as células produtoras de testo também vão envelhecendo e a gente vai ter níveis menores. Mas isso é o habitual. Eu tenho pacientes de 65, 70 anos que têm testosterona absolutamente normal, sem nenhuma reposição. Então, a gente está falando da regra, mas existem exceções para isso. Eu acho que quanto melhor você se cuida, maiores as tuas chances de te manter saudável, inclusive com níveis normais de testosterona. Muito interessante isso. Paulo, o que fazer hoje com obesidade feminina? Eu acho que... Com obesidade Com obesidade de uma maneira geral. É uma pergunta difícil, porque, enfim, inclui muitas coisas. Mas, de uma forma objetiva, dieta hipocalórica. E aí existem algumas especificações de alguns tipos de dieta. Por exemplo, se o indivíduo está com resistência insulínica, tendência a diabetes, isso tem que ser com baixa quantidade de carboidrato. A gente normalmente dá mais proteína, mas existem exceções para isso. Acredito muito na dieta mediterrânea, onde você tem boas gorduras, mono e poliinsaturadas, isso associado com proteção cardiovascular, além de emagrecimento. Apesar desses alimentos, às vezes, serem mais calóricos. Na tua área, que mexe mais especificamente com isso, na endócrino, funciona a dieta ou é melhor mandar para a bariátrica? Funciona absolutamente a dieta. A gente associa a dieta com atividade. Você consegue perder peso sem atividade, mas a qualidade da perda de peso não é tão boa. E depois, na manutenção, sabe-se que você não consegue manter o peso perdido se você não estiver fazendo pelo menos 150 minutos de atividade física ao dia. Então, tem um trabalho americano que acompanhou indivíduos que perderam peso durante 30 anos. E o objetivo do trabalho era identificar quais são as características que, uma vez que o indivíduo perde peso, permitem que ele mantenha esse peso perdido, peso baixo. Essa é a grande dificuldade, né? Exato. Então, na verdade, esse estudo mostrou que esses indivíduos que perderam peso e não reganharam, tomavam café da manhã, mediam o seu peso pelo menos 2 vezes por semana, tinham uma dieta saudável de pelo menos 4 refeições ao dia, e eram indivíduos ativos do ponto de vista de atividade, pelo menos 150 minutos de atividade física ao dia. Ao dia? Não, desculpa, por semana. Por semana. E, na verdade, ao dia seria demais. E, na verdade, foram indivíduos que conseguiram... Meia hora, 20 minutos, 25 minutos por dia. São 30 minutos 5 vezes por semana ou 3 treinos de 1 hora na semana. Então, isso é o que a gente geralmente recomenda. E quando você não consegue perda de peso com dieta e atividade, você soma medicação, uma ou mais medicações, de acordo com a avaliação individualizada de cada indivíduo. E é só quando você não tem esse sucesso com dieta, atividade e medicamentos ao longo de 2 anos que você, então, passa a indicar para algumas pessoas a cirurgia bariátrica, que é extremamente eficaz, mas que não é a resposta para todo mundo, já que o indivíduo que faz cirurgia bariátrica pode voltar a ganhar peso. Então, do ponto de vista das terapias que emagrecem, a terapia de cirurgia é a que menos está associada a reganho de peso. Porém, esses indivíduos precisam entender que a cirurgia não é o fim da história, é o início de uma nova história, onde eles têm, sim, que comer adequadamente, fazer atividade, ter um controle metabólico, fazer avaliação vitamínica e mineral, porque eles passam a ter maior incidência de déficits vitamínicos e minerais que podem levá-los até alterações metabólicas graves e até alterações neurológicas graves. Então, o que eu percebo é que muitos indivíduos fazem cirurgia e desaparecem do consultório e já voltam comigo com complicações crônicas associadas a déficits metabólicos e nutricionais
porque eles simplesmente querem perder peso, mas não querem se manter saudáveis. Se manter saudável pós-bariátrica não significa só estar magro. Significa que está com todas as suas necessidades vitamínicas e minerais avaliadas. A cirurgia bariátrica está associada ao aumento do risco de osteopenia e osteoporose. Então, a gente precisa monitorar a massa óssea, fazer intervenções nesse sentido. Mas, sem dúvida, os benefícios são enormes e eu sou absolutamente favorável à cirurgia bem indicada e bem controlada. Bem controlada. Paulo, eu acho que o que os nossos amigos e pacientes deviam saber é que depois dos 40 anos em diante, esse cuidado é contínuo, né? Os portugueses, uma vez eu estava no Congresso de Portugal, o português falou assim, depois que nós fazemos 50 anos, nada de bom acontece na vida em termos de saúde. Ou você se cuida ou vai morrer cedo. Mas isso aí, alguns anos depois, eu estava nos Estados Unidos, no outro congresso, e um americano diminuiu 10 anos. Disse, depois dos 40 anos, ou você se cuida ou vai morrer cedo. Exato. Então, em compensação, em 2014, em Londres, no Congresso Europeu de Cardiologia, alguém falou assim, no mundo atual, nós temos conhecimento, medicamentos e tecnologia para quem hoje tem 60 anos chegar a 100 anos de boa cabeça. Exato. Eu guardei essa frase porque ele continuou e disse assim, hoje o jovem de entre 20 e 30 anos, se cuidar, vai a 120. Exato. E quem tem 1 a 2 anos, eu tinha uma neta de 2 anos na época, quem vai de 1 a 2 anos e se cuidar bem vai a 140, que é além do que Deus programou para a gente na Bíblia. Eu até perguntei para um padre onde é que está, está em Gênesis 6:3, que Deus diz que a gente vai durar 120 anos. Mas olha só, então hoje, você se cuidando, eu acho que a coisa mais importante é o se cuidar, né? Um amigo meu me falou ontem num casamento ontem à noite, assim mesmo. Eduardo, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Exato. Ou seja, se eu me cuido, eu vou bem. Cada vez mais a gente tem a oportunidade de fazer boas escolhas que nos levam a viver mais e com mais qualidade e com menos sequelas. Então, eu acho que longevidade saudável está diretamente associada às escolhas que a gente faz no dia a dia. Certo. E eu acho que é possível a gente viver mais e melhor. E medicações, procedimentos, cirurgias e, sobretudo, conhecimento médico estão nos respaldando oferecer isso para a clientela de uma forma segura e saudável. Perfeito. Vamos continuar com esse assunto super interessante daqui a instantes. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.